Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Daniel, capítulo 9, e vamos ler daqui 2 versículos, 18 e 19. Daniel 9, 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para essa nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração por meio desta palavra, que possamos estar sempre seguindo a trilha da oração em todos os momentos da nossa vida. Senhor, fala àqueles que estão necessitados de uma palavra vinda da tua parte e faz que essa palavra seja geradora de vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos todos absolutamente carentes do colo de Deus. Precisamos estreitar nosso relacionamento com Ele de uma maneira viva, de uma maneira plena. Do contrário, nós não suportaremos os dias que estamos vivendo. E eu queria hoje estimular vocês a percorrerem as trilhas da oração encontradas na palavra de Deus e perseverar sempre nessa prática espiritual. É interessante que nesses dias de uso de máscaras por causa da pandemia, a gente pode andar e falar com Deus sem que seja criticado, ou seja, sem que as pessoas achem que estamos falando sozinhos. Essa oração do profeta Daniel é um clamor pela misericórdia de Deus por causa do pecado do povo. Aqui o profeta reconhece o pecado do povo e se inclui no meio dele e prostrado pede perdão. Como nós estamos necessitados de fazer oração semelhante pela nossa nação. Como nós estamos necessitados de fazer uma oração semelhante pelas nossas famílias, pelos nossos filhos que estão distantes do Senhor, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão perto. Todos nós estamos necessitados de fazer esse clamor. Esta oração do profeta é esse clamor tão necessário para a nossa sobrevivência espiritual. A Bíblia para o cristão verdadeiro é a única regra de fé e prática em tudo que diz respeito à vida e à piedade, visto que para nós não há uma separação entre vida espiritual e vida secular, mas se formos transformados, ou se tivermos sido transformados realmente, nós temos uma vida com o Senhor onde quer que estejamos. E aí eu queria chamar a sua atenção para as trilhas de oração percorridas na palavra de Deus. Quando pensamos em oração, precisamos percorrer especialmente a trilha dos Salmos, chamada de grande escola da oração da Bíblia Sagrada, bem como a vida de oração de homens e mulheres de Deus mencionados nas Escrituras. O testemunho deles é digno de ser seguido. Com a proliferação da teologia da prosperidade, alardeada sobretudo pelos meios de comunicação, as pessoas não querem investir numa vida sistemática de oração e de leitura da palavra. Oração é diálogo íntimo com o Senhor, e diálogo demanda intimidade relacional, que por sua vez é construída a partir de um andar diário com o Senhor.
Esse relacionamento íntimo foi trocado por um toma lá da cá que não nutre nem edifica. Que possamos voltar às Escrituras e percorrer as trilhas da oração com o propósito de nos instruir nessa prática espiritual imprescindível na vida dos que dizem servir ao Senhor. E eu queria chamar a atenção para o fato de que encontramos aqui na oração de Daniel algumas atitudes fundamentais para os que desejam experimentar uma vida eficaz de oração. Primeiro, ir à presença do Senhor com um coração quebrantado. Ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com o coração e súplica, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Ou seja, o Senhor toca no coração do profeta para que ele o busque em quebrantamento de espírito. Humilhai-vos ante a poderosa mão do Senhor, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Um coração quebrantado é um coração arrependido, que se humilha diante do Senhor. O espírito de humilhação toca o coração do Pai. Temos falado exaustivamente sobre o fato do Senhor não se impressionar com as nossas exterioridades espirituais, pois Ele vê mentes e sonda corações. Por isso é necessário nos desnudarmos em Sua presença e usar de toda sinceridade em nossos momentos de oração. Daniel percebeu este princípio e fez uso dele. A Bíblia está cheia de exemplos a esse respeito. Em 1 Samuel encontramos Ana, a mãe do profeta, mulher amargurada de espírito, que derramava seu coração na presença do Senhor. Ela saiu dali abençoada. A segunda coisa, ou o segundo princípio, é reconhecer e confessar pecados diante do Senhor. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que nós precisamos fazer pessoalmente e como nação. Graça de Deus não é licença para pecar, muito pelo contrário. A diferença entre nós e os pecadores que ainda não foram alcançados pela misericórdia de Deus é que nós somos pecadores justificados pela fé em Cristo Jesus, mas ainda pecadores. Outro dia ouvi certo pregador dizer que não precisamos mais pedir perdão por nossos pecados. Como não? Se continuamos a pecar por pensamentos, palavras e ações todos os dias. Do pecado maior, que era a inimizade contra Deus, já fomos perdoados e hoje nós somos filhos e herdeiros, mas ainda pecadores. Que a natureza pecaminosa ainda está em nós não podemos perder de vista. A salvação nos livra da penalidade do pecado e do seu poder, não de sua presença. Daniel confessou seu pecado, pecado por pecado do povo ao qual ele pertencia e representava, e não se isentou da culpa. O terceiro princípio aqui é reconhecer diante de Deus que as assolações sofridas são frutos da desobediência. E aí é interessante ler todo o capítulo para que nós possamos ser tremendamente edificados. Note que a oração aqui é feita por um servo de Deus fiel, que reconhece as suas transgressões e sabe que as assolações sofridas são frutos da desobediência. O povo conhecia a lei do Senhor e mesmo assim se desviou dela. Maldição sem causa não se cumpre. O quarto princípio é clamar ao Senhor, confiado nas misericórdias dele, e confiados nos méritos de Jesus, não nossos. E aí, depois vocês leem os versículos de 16 a 19, Daniel sabe que não há mérito nenhum em nós, e o que recebemos é por pura graça de Deus. Embora a graça encarnada, Jesus, só se manifestaria tempos depois, ele profeticamente já entende o princípio e o usa para a glória de Deus. Ele clama por amor do próprio Senhor, confiado em sua misericórdia, não em seus méritos próprios. E ainda chama a atenção de Deus para o fato de que o povo, mesmo pecador,
era chamado pelo seu nome. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, sigamos as trilhas da oração das Escrituras Sagradas. Ouçamos os servos de Deus do passado orando. Sigamos seus exemplos. Segundo, um coração quebrantado e contrito agrada ao Senhor e Ele não despreza. Terceiro, devemos sim reconhecer e confessar pecados na presença do Pai. Quarto, reconheçamos que as assolações sofridas são frutos das nossas desobediências. E por último, vamos ao Senhor, confiados nos méritos de Jesus, não nos nossos, pois até as nossas justiças são como trapos de imundícia. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas causas impossíveis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor restaure a nossa nação, que o Senhor levante lideranças honestas, equilibradas, para louvor da Tua glória. Nós clamamos a Ti pelos pedidos de oração aqui, descritos nessa caixinha de oração, pelos pedidos de oração que horas são manifestos pelo Teu povo, e que tudo seja feito segundo a Tua excelsa e soberana vontade, Senhor, não a nossa. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos os sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.